Fala galera, tudo bem? Vamos agora nessa aula para a resolução dos exercícios nível 3 desse primeiro tópico de bases da cinemática escalar. Esses exercícios são mais complicados, aí vai compreender os exercícios do 48 até o 52, se eu não me engano. Então são exercícios mais complexos, com um grau de aprofundamento desse tema um pouquinho maior, mas eu tenho certeza que você vai entender, que eu vou conseguir deixar aí o mais simples possível. Vamos lá então. Vamos ao nosso primeiro exercício, que é o exercício 48, que diz o seguinte, ó. Um corpo desloca-se numa trajetória orientada sempre no mesmo sentido. Durante certo intervalo de tempo, o corpo vai de um ponto M até um ponto N, com velocidade escalar média v1. Durante um novo intervalo de tempo igual ao anterior, ele vai do ponto N até o ponto Q com velocidade escalar média v2. Então, vale a pena, pessoal, desenharmos aqui um esquema, né, fazer um desenhozinho aqui para a gente conseguir entender bem a situação. Então, eu vou desenhar aqui um trecho. Nesse trecho aqui, nós vamos colocar um ponto que vai marcar o ponto M, ele vai até um ponto N, depois ele sai do ponto N e vai até o ponto Q, não é isso? E do ponto M até o ponto N, ele vai fazer o seguinte, ele vai aqui com velocidade v1 e vai demorar um tempo que nós vamos chamar de ΔT. Veja que do ponto N até o ponto Q, ele fala que demora o mesmo intervalo de tempo, ó. Durante o novo intervalo de tempo igual ao anterior. Então, do ponto N até o ponto Q, nós vamos também colocar ΔT, o mesmo intervalo de tempo aqui no primeiro trecho, e ele percorre esse trecho de N a Q com velocidade escalar média v2. Essa é a situação. Item A. Determine em função de v1 e v2 a velocidade escalar. Cadê a velocidade escalar? Cadê? Do corpo no percurso de M até Q, ou seja, no percurso total. Então, no item A, nós queremos aqui a velocidade média de M até Q. É esse aqui o nosso objetivo. Beleza? Bom, primeiro, para a gente calcular a velocidade média, nós sabemos que nós vamos precisar da variação do espaço sobre a variação do tempo. E nós vamos ter duas variações do espaço aqui. Uma de M a N e outra de N até Q. Então, veja bem, ó, a variação do espaço de M até N vai ser o quê? Vai ser a velocidade escalar média 1, com que ele percorre esse trecho, vezes a variação do tempo. A variação do tempo nesse trecho M até N é ΔT. Beleza? E quanto é a variação do espaço no trecho de N até Q? No trecho de N até Q vai ser a velocidade escalar média v2 com que ele percorre esse trecho, vezes a variação do tempo, tá bom? Então, nós temos aí as duas variações do espaço, ou seja, a variação do espaço total de M até Q vai ser a variação do espaço de M até N mais a variação do espaço de N até Q. Vamos fazer aqui bem direitinho para a gente determinar. A variação do espaço, então, de M até Q vai ser igual a quanto? Vai ser V1 vezes o intervalo de tempo ΔT, mais V2 vezes a variação de tempo, intervalo de tempo ΔT também. A gente pode colocar o tempo em evidência, já que é igual. Então, nós vamos ter assim, ó, a variação do espaço de M até Q vai ser igual a quanto, professor? Colocando ΔT em evidência, você abre parênteses aqui e coloca V1 mais V2 vezes a variação do tempo. E quanto é, pessoal, a variação do tempo aí de M até Q? A variação do tempo de M até Q
é a soma da variação do tempo de m até n, que é ΔT, mais de n até q, que também é ΔT. Em outras palavras, 2ΔT. Não é isso? 2ΔT. Agora sim, a gente pode calcular a velocidade média de m até q, que é quanto? A variação do espaço, ó, variação do espaço de m a q, dividido pela variação do tempo de m a q. Quanto é a variação do espaço de m a q? É v1 mais v2 vezes a variação do tempo, tudo isso aqui, ó, dividido por quanto? Por 2 vezes a variação do tempo. E agora sim você pode cancelar a variação do tempo de cima com a de baixo. E finalmente a velocidade média de m até q é simplesmente a média aritmética. V1 mais V2, tudo isso aqui dividido por 2. É isso daqui a variação. Opa! Eu quero aqui fazer isso aqui, ó. É isso aqui a velocidade média no trecho de m até q. Legal, não é? Muito bom. Então é a média aritmética aí, já que o tempo que ele passou percorrendo o primeiro trecho é igual ao tempo que ele passou percorrendo o segundo trecho. Agora a gente vai fazer aí o item B. Deixa eu colocar aqui. Item B. Vamos lá. Vamos subir aqui um pouquinho para a gente fazer a leitura do item B, ó. Se, preste atenção, ó, sendo mq o deslocamento escalar no percurso total, ó, mq o percurso total, determine em função de V1 e V2 e mq o deslocamento escalar mn, de m até n. Em outras palavras, pessoal, ele está perguntando, ele está pedindo para a gente determinar quanto é essa variação do espaço, esse deslocamento de m até n, em função da velocidade V1, V2 e do deslocamento do espaço m até q. É isso que ele está pedindo aí para a gente fazer. E aí a gente vai lembrar do seguinte, ó. A gente vai lembrar que de m até q, a variação do tempo, botar até aqui, ó, a variação do tempo de m até q é quanto? É 2ΔT, não é isso? 2ΔT. De m a n, quanto é esse espaço, ó, esse deslocamento aí de m a n? Lembra, m a n, pessoal, é um segmento de reta, é um espaço, tá? É uma distância. Variação do espaço é o quê? É a velocidade, nesse trecho, V1, vezes o intervalo de tempo, que é ΔT, beleza? Então, lembre aí dessas duas informações. Agora, vamos lá. Vamos pensar aqui no seguinte, ó. Eu vou utilizar a velocidade média que nós já havíamos calculado aqui embaixo. A velocidade média de m até q nós calculamos. Quanto é que é essa velocidade? Ó, aqui embaixo, deixa eu ver se eu não estou na frente de vocês, né? Tô não. Vou só diminuir aqui um pouquinho meu tamanho aqui. Pronto, para não atrapalhar. Essa velocidade média aqui que nós encontramos é quanto? É V1 mais V2, é a média aritmética, né? Dividido aí por quanto? Dividido aí por 2. Agora, essa velocidade média aí que nós encontramos, bom, eu quero que vocês percebam também que a gente sabe que velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, presta bastante atenção nisso daqui que eu vou fazer, ó. Essa velocidade média aqui do trecho total, de m até q, é a variação do espaço total, que é mq, certo? Esse trecho aqui, ó, mq, esse segmento de reta aí,
Eu não vou colocar esse traço em cima não, que é para não confundir, mas vocês sabem que eu estou falando do espaço total de M até Q, nessa reta. Dividido pela variação do tempo. A variação do tempo nós sabemos que é 2 ΔT. E isso daqui é igual ao que nós já calculamos, ó, a velocidade V1 mais a velocidade V2, tudo isso aqui dividido por 2. Professor, por que que o senhor fez isso daí? Porque eu estou querendo encontrar, pessoal, eu estou querendo encontrar uma expressão para o ΔT em função da velocidade V1, V2 e em função também do segmento de reta, do deslocamento MQ, entende? Então, é isso que eu quero encontrar. E aí, manipulando essa expressão aí, nós vamos chegar ao seguinte, ó. Eu posso cancelar esse 2 que está aqui embaixo com esse 2. Aí eu vou pegar esse tempo que está aqui dividindo e vou levar para o outro lado. E essa velocidade 1 mais a velocidade 2 que está no numerador vai vir para cá dividindo. Então, quando você manipular direitinho isso, ó, levar o ΔT para o lado de lá, trouxer aqui a velocidade, essa soma, velocidade 1 mais a velocidade 2 para baixo, você vai encontrar que o tempo, ΔT, vai ser igual a quê? Vai ser igual ao espaço de M aqui, dividido pela velocidade V1 mais a velocidade V2. Agora que eu sei isso daqui, ó, eu posso substituir bem aqui, ó. Aliás, aqui não, né? Aqui não. Eu posso substituir bem aqui, ó, que é o espaço de M a N. Então, substituindo essa segunda equação na primeira, nós vamos agora encontrar o deslocamento MN. Então, MN, olha o que eu estou fazendo aqui, ó, presta atenção. Eu estou pegando, substituindo aqui, ó. Beleza? Então, vamos fazer aí a substituição, ó. Vamos lá. MN vai ser igual, então, a quê, professor? Vai ser igual, nem igual, não. Vai ser igual, né, a velocidade V1 vezes o quê? Vezes o espaço MQ, o deslocamento MQ, dividido aqui pela velocidade V1 mais a velocidade V2. Vamos só ajeitar um pouquinho aqui para ficar bem bonitinho, ó. Então, o espaço MN será igual. Eu vou deixar esse V1 aqui em cima e o Q um pouquinho afastado, né? Mas vai estar multiplicando. Então, vai ficar, ó, V1 dividido por V1 mais V2 vezes o deslocamento MQ. E aí, beleza. Nós finalizamos aqui, porque essa expressão satisfaz o que a questão pediu, ó. Nós encontramos o deslocamento escalar MN em função de V1, V2 e do deslocamento MQ. Se você olhar aqui, ó, só tem V1, V2, ó, e o deslocamento MQ. Então, tá resolvido aí esse nosso exercício de número 48. Demorou um pouquinho, mas é que eu queria que vocês entendessem bem cada passo da resolução aí do exercício. Tranquilo? Vamos pro próximo. Bora aí pro exercício 49. Vamos lá. Diz o seguinte, olha, uma partícula desloca-se do ponto A até o ponto B. Na primeira terça parte do percurso, note que esse percurso de A até B é dividido em 3 partes. Então, a primeira terça parte, ele está se referindo aqui, pessoal, a essa partezinha, ó, daqui até aqui, beleza? É o que ele está chamando de primeira terça parte. Então, nessa primeira terça parte, sua velocidade escalar média vale V1. Na segunda terça parte, vale V2, ó. Segunda terça parte aqui, vale V2. E na terceira, vale V3. Determine a velocidade escalar média no percurso total de A até B. Bom, lembrando que como ele dividiu aqui em 3 partes, e essas partes são partes iguais, vamos dizer que nessa primeira parte tem uma distância D, a segunda parte também vai ter uma distância D, já que todas as 3 partes têm comprimentos ou distâncias iguais, e aqui também tem uma distância D.
beleza? De modo que nós vamos ter o seguinte, olha, nós vamos ter que a velocidade média 1 é a variação do espaço nessa primeira parte, que é d, dividido aí pela variação do tempo, que nós vamos colocar como sendo delta t, certo? Eu vou chamar aqui, ó, A, então vou colocar aqui C e vou colocar aqui D, só para a gente ter pontos aqui. Então, esse delta t é de A até C, beleza? De modo que eu vou ter o seguinte, pessoal, olha, esse tempo para percorrer essa primeira parte, eu quero determinar esse tempo, que eu vou precisar desse tempo aqui de A até C, que eu não sei quanto é, mas levando o tempo para lá multiplicando e a velocidade para cá dividindo, eu sei que vai ser a distância d dividido pela velocidade v1. A mesma coisa a gente vai fazer com a velocidade v2, é a distância d dividido pela variação do tempo de c até d. Portanto, esse tempo, delta t, de c até d, que é o segundo trecho, também é a distância d dividido pela velocidade 2. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, a velocidade 3 é a distância d dividido pelo intervalo de tempo de d até b. Portanto, o intervalo de tempo de d até b vai ser igual à distância d dividido pela velocidade v3. Beleza? E a variação do espaço? A variação do espaço de A até B é igual a 3 vezes a distância, tá? Bom, a variação do espaço é 3 vezes a distância. Eu só sair um pouquinho aqui que vai para não atrapalhar. Beleza, a variação do espaço. A variação do tempo total de A até B vai ser quanto essa variação do tempo? Agora você vai entender por que eu estava isolando o tempo. A variação do tempo de A até B é a variação do tempo de A a C, que é d sobre a velocidade v1, mais a variação do tempo de C até D, que é a distância d sobre v2, mais a variação do tempo na terça parte, né, de D até B, que é a distância d sobre a velocidade v3. Beleza? Eu vou trazer aqui para cima, porque a gente precisa melhorar essa variação do tempo total aqui, certo? A gente precisa melhorar. Em que sentido? Eu não posso deixar desse jeito aí, porque vai ficar complicado, né? Então, assim, a variação do tempo total de A até B, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que tirar o negócio. Tem que botar uma linhazinha aqui mais reta, professor. Vamos lá, uma linha mais reta aqui. A gente vai tirar, pessoal, o MMC de V1, V2 e V3. Lembrando que quando a gente tira o MMC, vai ficar o produto entre V1... Opa, deixa eu engrossar mais a linha aqui. Vai ficar o produto de V1 vezes V2 vezes V3, né? Como é que a gente faz? Pega isso daqui, dividido por V1, dá V2 vezes V3, vezes a distância, vai ficar o quê, professor? Vai ficar a distância V2, V3. Mais, divide isso por V2, vai ficar V1, V3, vezes a distância, vai ficar a distância V1, V3. Eu estou fazendo passo a passo, tá? Talvez você já faça direto aí, mas eu estou fazendo passo a passo para vocês entenderem. E isso daqui... V1, V2, V3 dividido por V3 dá V1, V2. V1, V2 vezes D dá D, V1, V2. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos colocar a distância D, que tem todos eles aí, em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Preste atenção. Vai ficar assim. Deixa eu só diminuir aqui para ficar igual de cima, né? Vai ficar assim, ó. Aqui, sem essa retinha. Pronto. Então, aqui embaixo eu vou ter, continuo tendo V1, V2, V3. Coloco o D em evidência, abro parênteses, fica V2, V3, mais V1, V3, mais V1, V2. Fecho parênteses. E aqui eu tenho o tempo, certo? Então, eu já tenho aqui...
só diminuir aqui que tá dando problema no meu chroma aqui, né? Tava impedindo vocês visualizarem direitinho. Então, eu tenho aqui a variação de tempo total. Agora sim, eu tenho o espaço de A até B e eu tenho o tempo de A até B. Agora a gente consegue calcular o que ele pediu aqui pra gente. Que é o quê? Ele pediu pra gente calcular aqui a velocidade escalar média no percurso de A até B. Então, a velocidade escalar média, vamos voltar aqui, ó. Não sei se eu desço mais um pouco, vou fazer aqui. Velocidade escalar média. Opa, velocidade escalar média de A até B vai ser a variação do espaço de A até B, que está bem aí em cima, dividido pela variação do tempo de A até B. Vamos fazer aqui comigo bem devagarinho, ó. Vamos lá. Velocidade escalar média de A até B, portanto, vai ser igual... Opa, tá muito grosso aqui. Às vezes demora mais por conta disso. Vai ser igual a variação do espaço, que é tudo isso que tá aqui em cima, ó. Distância. Rapaz, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu sou meio coisado, né? Então eu vou fazer mais aqui embaixo para não ficar tão feio, ó. Velocidade escalar média de A até B, portanto, vai ser a variação do espaço, que é tudo que está ali em cima, ó. Tudo que está ali em cima, distância vezes V2, V3, mais V1, V3, mais V1, V2, né? Fecha parênteses aqui. Tudo isso aqui dividido por V1, V2, V3. Eu passei esse traço aqui, pronto. E dividido pela variação... rapaz, eu errei. Errei aqui no seguinte. Isso daqui não é a variação do espaço. Misericórdia, isso é a variação do tempo, professor. A variação do espaço é apenas 3 vezes a distância. E a variação do tempo, me perdoe, tá, pessoal? A variação do tempo foi o que nós determinamos aqui em cima. É tudo isso daqui, ó. É D, aí abre parênteses, V2, 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 V3, mais. É tanto termo que a gente às vezes pode se perder. V1, V3, mais V1, V2, fecha parênteses aqui, ó. E isso dividido pelo quê? Por V1, V2, V3. Para finalizar, a gente vai fazer simplesmente aqui, que a velocidade média de A até B, a gente vai repetir o primeiro, que é 3 vezes a distância, e multiplicar pelo inverso do segundo. Qual é o inverso do segundo? V1, V2, V3. E embaixo, D, aqui, aí coloca tudo que está entre parênteses, ó, V2, V3, mais V1, V3, mais V1, V2. Tudo isso daqui. E aí você vai poder cancelar, e a única coisa que você vai poder cancelar são as distâncias D. E você vai ter o seguinte, que a velocidade escalar média de A até B, ó, multiplico 3 vezes isso daqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos finalizar aqui. Multiplicando D por isso daí, vai ficar 3 vezes V1, V2, V3. E embaixo, professor? Embaixo você vai organizar isso daqui, ó. Você pode mudar de lugar os termos, se você quiser, colocar V1, V2 antes, V2, V3, V1. Enfim, você pode colocar do jeito que você quiser. Pode colocar aqui, ó, V1, V2, que é esse terceiro termo aqui, mais V1, V3, que é o segundo termo, mais V2, V3, que era o primeiro termo, né? Mas aqui você encontra, a gente finaliza aqui a questão encontrando a velocidade média de A até B, que foi dividido aí em 3 partes iguais. Dá um trabalhinho. Eu quis fazer, né? Só demorou mais porque eu quis fazer passo a passo, até o MMC, para que você consiga entender
a manipulação matemática, porque às vezes o pessoal faz direto, né? Poderia ter pulado, por exemplo, dessa primeira parte para a última, por exemplo, mas queria fazer passo a passo para você entender como é que se chega, porque isso aqui é mais matemática, né? Porque física mesmo aqui é saber que a velocidade média é a variação do espaço dividida pela variação do tempo. O espaço você dividiu lá, é 3 vezes a distância, dzinho, que as distâncias são iguais, e o tempo a gente teve que encontrar o tempo em cada um dos termos e somar no primeiro terço, no segundo terço e no terceiro terço, beleza? Então você tem essa expressão aí que fica gigantesca, mas que é a resposta aí desse exercício 49. Vamos pro próximo então. Exercício 50. Meu amigo, só por ter feito aí cerca de 50 exercícios, pessoal, eu acho que eu já mereço aí o teu like, o compartilhamento do vídeo. Onde na internet, onde no YouTube, vocês vão encontrar tantos exercícios resolvidos de física aqui, desse célebre livro Tópicos de Física. Diz aí pra mim. Aqui eu vou resolver todos, inclusive o do nível 3. Então, pessoal, deixa aquele like para incentivar aí o nosso projeto, beleza? Vamos ao exercício 50. Diz assim, ó. Há um bom tempo, para multar motoristas com velocidade superior a 90 km por hora, um guarda rodoviário acionava seu cronômetro quando avistava o automóvel passando pelo marco A e fazia a leitura no cronômetro quando via o veículo passar pelo marco B, situado a 1.500 metros de A. Então, eu vou logo fazer o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui, pessoal, desse trecho onde nós vamos analisar e vou colocar aqui os dois marcos, tá certo? Marco A, aqui, ó, marco A e aqui o marco B, beleza? E lembrando aqui o seguinte, ó, que a distância entre esses dois marcos aqui, a distância aqui, ó, entre esses dois marcos, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, pronto, essa distância aqui, ela é igual a 1.500 metros. Tranquilo. Vamos continuar aqui na leitura. Um motorista passou por A 144 km por hora e manteve essa velocidade durante 10 segundos. Então, calma. O motorista, o carro, passou pelo marco A e durante 10 segundos ele manteve a velocidade de 144 km por hora. Então, vou desenhar aqui o nosso carrinho, ó. Aqui, ó. Bonitinho, ó. Ele manteve, ó, ele passou por A, manteve durante esse tempo aqui, ó, ele manteve o quê? Uma velocidade de 144 quilômetros por hora. Eu vou logo converter essa velocidade para metros por segundo. Então, para isso, você divide por 3,6 e você vai encontrar a velocidade de 40 metros por segundo. Por que o senhor fez a conversão, professor? Porque, veja, eu sei agora que a velocidade que ele manteve de A até esse ponto aqui foi 40 metros a cada segundo. Se ele passou 10 segundos com essa velocidade, 10 vezes 40, ó, 40 metros a cada 1 segundo. Então, em 10, é 10 vezes 40, ele andou quanto? Ele andou 400 metros. Então, eu já sei que daqui até aqui, ele andou 400 metros. Beleza? Ele andou 400 metros até esse pontinho aqui. Ok, tá sobrando quanto aqui? Do trecho, tá sobrando aqui 1.100 metros. Então, falta ele percorrer aqui, ó, 1.100 metros. Tranquilo, vamos lá. Aí ele percebeu aqui nesse ponto, ele percebeu a presença do guarda. Que velocidade média ele teve de manter em seguida para não ser multado? Para não ser multado. Pessoal, primeiro de tudo, lembra
que a velocidade superior a 90 km por hora vai receber uma multa. Esses 90 km por hora eu também vou converter aqui para metros por segundo para ajudar na nossa resolução. Então, divide por 3,6, você vai encontrar exatamente 25 metros por segundo. Então, para não ser multado, a velocidade média, bota aqui, ó, a velocidade média tem que ser menor, e eu estou falando da velocidade média durante todo o percurso, né? Ela tem que ser menor ou igual a 25 metros por segundo, que é o que equivale lá aos 90 km por hora, né? Então, a velocidade média tem que ser menor ou igual a 25 metros por segundo para não ser multado. Bom, qual é a velocidade? Qual foi o tempo? Aliás, ele levou 10 segundos daqui para cá. Em quanto tempo, então, ele tem que percorrer desse ponto até terminar, até o marco B, para poder, digamos assim, não ser multado, né? Quanto tempo tem que levar aqui para ele percorrer essa distância de 1.100 metros para ele não ser multado? A gente pode utilizar assim, ó, velocidade média é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Eu estou falando da velocidade média, pessoal, de A até B, tá? De A até B. Essa velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, presta atenção, ó. Essa velocidade média de A até B é de 1.500 metros, né? Que é o percurso total, dividido aqui pela variação do tempo. E nós já sabemos que essa velocidade média aqui, para ele não ser multado, tem que ser menor ou igual a 25. Concorda? Então, presta atenção, ó. Eu tenho que 1.500 metros dividido pelo tempo tem que ser menor ou igual a 25 metros por segundo, que é a velocidade, para ele não ser multado. Eu vou pegar esse tempo que está aqui, vou passar para lá multiplicando e vou trazer o 25 para cá dividindo. Então, vou ficar assim, ó. Vou ficar com a variação do tempo igual não. Quero colocar igual, mas não é igual, ó. Vou botar bem direitinho passo a passo, tá? Vai ficar assim, 1.500 dividido por 25 tem que ser menor ou igual à variação do tempo. Tô colocando passo a passo para não confundir nada aí para vocês. Então, significa o quê? Que o tempo total de percurso aqui, para ele não ser multado, né? Tem que ser maior ou igual a quanto? 1.500 dividido por 25 vai dar igual a, deixa eu ver aqui, 60 segundos. É isso aí, 60 segundos. O que é que eu quero dizer com isso para vocês? Que ele tem que levar 60 segundos de A até B para ele não ser multado. Se ele percorrer essa distância de A até B, os 1.500 metros, em um tempo menor que 60 segundos, significa que a velocidade média dele vai ser maior do que 25 metros por segundo, ou seja, maior do que 90 km por hora. Ele recebe uma multa. Agora, se o tempo que ele levar de A até B for menor, aliás, maior ou igual a 60 segundos, se for igual a 60 segundos, é porque ele vai estar com a velocidade máxima de 90 km por hora. Então, ele não vai ser multado, porque superior a 90 km por hora é que ele recebe uma multa. Entendeu? Beleza. Como ele já percorreu 400 metros em 10 segundos, desse ponto até o ponto B, que é o 1.100 metros, restou o quê? Restou 50 segundos. Ele tem que fazer aí no mínimo em 50 segundos. Ele não pode fazer menos do que 50 segundos, porque se ele fizer menos que 50 segundos, ele vai desenvolver uma velocidade média maior e ele vai ser multado. Então, ele tem que fazer, no mínimo, esse trecho de 1.100 metros aqui, ó. Esse trecho aqui de 1.100 metros, ele tem que fazer, no mínimo, em 50 segundos. Ou mais.
Se for mais, tudo bem. A velocidade média dele vai diminuir, ele não vai ser multado. Mas se ele fizer em menos que 50 segundos, 49 segundos, ele vai desenvolver uma velocidade média maior e ele vai ser multado. Entendeu? Então, para a gente terminar a resolução aqui da nossa questão, a gente vai calcular essa velocidade média máxima que ele pode desenvolver aqui nesse trecho de 1.100 metros. Então, preste atenção, a velocidade média máxima que ele pode desenvolver é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ou seja, qual é o espaço que falta ele percorrer nesse trecho? Falta 1.100 metros, correto? Em quanto tempo? Em no mínimo 50 segundos. Vamos colocar 50 e nós vamos estar calculando a velocidade média máxima. Isso daí, pessoal, vai dar exatamente igual a quanto? 22 metros por segundo. Que se você multiplicar, multiplicar por 3,6, você vai estar encontrando aqui uma velocidade de 79,2 quilômetros por hora. Ou seja, resposta, a velocidade média máxima que ele tem que desenvolver no outro trecho, depois que ele percebeu a presença do guarda, é uma velocidade aí, deixa eu coisar aqui, é uma velocidade aí que tem que ser menor ou igual a 79,2 quilômetros por hora. Se ele desenvolver uma velocidade de 79,3 km por hora, ele vai ser multado, porque no total, de A até B, ele vai estar desenvolvendo uma velocidade maior que 90. Mas se ele desenvolver uma velocidade de 79,2 km por hora, no total de A a B, ele vai estar desenvolvendo a velocidade média máxima de 90. Então, ele não é multado, ele só é multado se for superior a 90. Então, aqui nós encontramos a resposta do nosso exercício 50. Ele tem que desenvolver uma velocidade média máxima menor ou igual a 79,2 km por hora. Beleza, pessoal? Que massa! É uma questão, um exercício aí muito bom, realmente de nível 3. Então, vamos pro próximo, vamos lá. Muito bem, exercício 51, caiu na FUVEST, Universidade aí de São Paulo, era uma questão de segunda fase da FUVEST. E diz o seguinte, pessoal, diante de uma agência do INSS, há uma fila de aproximadamente 100 metros de comprimento. Só pode ser no INSS mesmo, né? Eu acredito. Ao longo da qual se distribuem de maneira uniforme 200 pessoas. Ok. Aberta a porta, as pessoas entram durante 30 segundos. Então, ela vai entrar pessoas lá no INSS durante 30 segundos, com uma velocidade média de 1 metro por segundo. Avalie item A, o número de pessoas que entram na agência. Pessoal, inicialmente, a gente tem que entender ou descobrir o número de pessoas por metro, né? Você tem uma fila lá que tem 100 pessoas, é uma fila de 200 pessoas que estão lá em 100 metros de comprimento. É muito fácil, né? A gente nem precisaria calcular, mas a gente pode calcular o número N de pessoas como sendo o número de pessoas total que tem na fila, então 200 pessoas que tem nessa fila, dividido pelo comprimento da fila, que é de 100 metros. Então, nós vamos ter um número N de pessoas de quanto? De duas pessoas por metro. Muito bem. Agora, nós queremos saber o número de pessoas que entraram na agência. Para a gente saber o número de pessoas que entraram na agência, pense o seguinte, ó. Basta você descobrir a variação do espaço, né, que foi percorrido pelo número de pessoas, né, que entraram durante o intervalo de tempo de 30 segundos
sob uma velocidade de 1 metro por segundo. O que é que eu quero dizer para vocês com isso? Ó, se a gente tiver, ó, se a gente considerar ΔL, quem é ΔL? É o comprimento, vou botar aqui, ó, comprimento de fila, né, de fila que adentrou na agência, no INSS. Então, nós vamos poder fazer o seguinte, ó, a velocidade média, nós sabemos que é a variação do espaço, que nesse caso é a variação do comprimento de fila que entrou no INSS, na agência do INSS, dividido pela variação do tempo. Ou seja, esse ΔL, o comprimento de fila que entrou no INSS, é a velocidade vezes o tempo. A velocidade é de 1 metro por segundo, vezes o tempo, que vai ser de quanto? De 30 segundos. Podemos cancelar aqui as unidades segundo, unidade de tempo, e nós vamos ter que essa variação do comprimento, esse ΔL que adentrou aí na agência do INSS, foi de 30 metros. Então, dos 100 metros de fila, 30 metros adentrou a agência do INSS. E aí, para a gente calcular o número N de pessoas, ó, o número N de pessoas que corresponde, botar assim, ó, que corresponde a 30 metros. Então, esse número N de pessoas que corresponde a 30 metros é o número N por metro vezes quanto? Vezes 30, não é não? O número N por metro vezes 30, ou seja, quantas pessoas por metro? 2 vezes 30, nós vamos ter 60 pessoas. Então, 60 pessoas adentraram na agência do INSS durante esses 30 segundos em que as portas ficaram abertas, considerando que as pessoas, todas elas, estavam se movendo a uma velocidade média de 1 metro por segundo. É isso. Então, entraram ali 60 pessoas. Eu falei 30, foi? Não, 60. O resultado aqui, né? Entraram 60 pessoas na agência do INSS, entendeu? Primeiro, a gente descobriu o comprimento ΔL que entrou na agência do INSS. E aí, 30 metros. De sabendo quantas pessoas são por metro, fica fácil aí chegar à conclusão que 60 pessoas entraram. Vamos agora para o item B. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pronto. Item B. Vamos lá. Item B, ele pergunta o seguinte: o comprimento da fila que restou do lado de fora. Esse item B é besta, né? Se a gente já sabe que o comprimento da fila que entrou no INSS é de 30 metros, então o comprimento L que restou vai ser quanto? Vai ser o comprimento total, 100 metros, menos o comprimento que entrou na agência, 30 metros. Então, restou quanto da fila? Restou aí 70 metros de fila no lado de fora da agência. Beleza? Então, aqui nós temos, ó, a resposta. Restou 70 metros do lado de fora. Então, é isso. Resolvido aí mais um exercício do nível 3. Eu nem achei que foi tão complicado e tal, mas, né, consideraremos aqui um exercício do nível 3. Beleza? Vamos para o próximo. Muito bem, chegamos ao último exercício desse tópico 1, que é as bases da cinemática escalar, exercício 52 do nível 3. Foi um exercício que caiu na segunda fase da Unicamp. Então, nós vamos analisar aqui, que diz o seguinte, preste bastante atenção. Ó. A figura a seguir mostra o esquema simplificado de um dispositivo colocado em uma rua para controle de velocidade de automóveis. Dispositivo popularmente chamado de radar. Aqui no Ceará a gente chama de pardal, né? Os pardal.
Muito bem, os sensores S1, tá aqui, ó, e S2, e a câmera, bem aqui, ó, estão ligados a um computador. Os sensores enviam um sinal ao computador sempre que são pressionados pelas rodas de um veículo. Se a velocidade do veículo está acima da permitida, o computador envia um sinal para a câmera para que a câmera fotografe sua placa traseira no momento em que ele estiver sobre a linha tracejada, essa linhazinha aqui, ó, tá vendo? Para certo veículo, os sinais dos sensores foram os seguintes. Preste atenção que a distância entre esses dois sensores é de 2 metros, beleza? Então, nós temos um gráficozinho aqui que ele vai nos mostrar o seguinte. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que essa parte aqui, ó, essa parte aqui é a passagem, vou até botar aqui, ó, passagem das rodas dianteiras. Então, quando a roda dianteira do veículo passa pelo primeiro sensor no instante de tempo 0, ele aciona aqui, ó, ele marca aqui um sinal. Opa, peraí. É o meu ponto, pessoal. Eu tô trabalhando aqui, tô voltando do almoço, resolvendo essa questão, mas eu tenho que bater o ponto. Me perdoe, não tem como eu não bater o ponto não. Então tem que abrir aqui o aplicativo do meu RH e deixar aqui no ponto de bater, né? Exatamente às 13 horas. Como é gravado, vocês não vão saber. Agora vocês estão sabendo que horas que eu tô gravando esse vídeo aqui. Quase 1h da tarde. Beleza? Então que bater às 13 horas. Só deixei no ponto aqui. Ok. Perdemos completamente o raciocínio, né? Mas vamos lá, eu estava dizendo que esse sinal emitido pelo sensor 1 é o sinal que é emitido quando as rodas dianteiras do veículo passam, né, pelo sensor 1. E esse outro sinalzinho bem aqui, ó, esse sinalzinho bem aqui é a passagem das rodas traseiras. Passagem das rodas traseiras do veículo pelo sensor 1. Então, vê bem, no item A ele pergunta, determine a velocidade do veículo em quilômetros por hora. Ó, a velocidade do veículo. Então, nesse caso aqui, daqui de 0, desse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, que é o sensor 2, né, a roda dianteira. Vamos analisar a roda dianteira, tá? Qual é o espaço, a distância percorrida pela roda dianteira? Então, quando ela passa pelo sensor 1, ele emite um sinal no tempo de 0 segundos. Daí, quando a roda dianteira passa pelo sensor 2, está aqui o sensor 2, emite um outro sinal. Passou quanto tempo? Passou 0,1 segundos para a roda dianteira passar pelo primeiro sensor e depois passar pelo segundo. E aí essa roda dianteira, ela terá percorrido exatamente essa distância de 2 metros. Então, qual é a velocidade do veículo? A velocidade média do veículo é a distância entre os dois sensores dividido pelo intervalo de tempo que essa roda passa para percorrer essa distância, correto? Então, a distância entre os dois sensores é a distância de 2 metros. E o intervalo de tempo que, por exemplo, a roda dianteira leva para passar pelo primeiro e depois passar pelo segundo, percorrer esses 2 metros, é exatamente igual a 0,1 segundos. Logo, você vai ter uma velocidade 2 dividido por 0,1 de 20 metros por segundo. E se você multiplicar isso daqui por 3,6, você vai encontrar que a velocidade média desse veículo é de 72 quilômetros por hora. Então, aqui está a velocidade, a resposta, né, do item A. Eu nem tinha colocado, né, mas aqui é o item A. Resposta do item A, a velocidade do veículo em quilômetros por hora é exatamente 72 quilômetros por hora.
Tranquilo? Então, item A aí, bem facinho, né? Basta você fazer uma leitura desse gráfico, né? Notar que a roda dianteira, para percorrer a distância entre os dois sensores, entre o sensor 1 e o sensor 2, que é uma distância de 2 metros, levou quanto? Levou 0,1 segundos, né? Ó, a roda dianteira apitou quando passou pelo sensor 1 e apitou 0,1 segundos depois quando passou pelo sensor 2. No item B, ele vai perguntar: calcule a distância entre os eixos do veículo. Entre os eixos do veículo. Pessoal, o intervalo decorrido entre a passagem das rodas dianteiras e traseiras pelo sensor 1, por exemplo, é de 0,15 segundos. Como assim? Se você observar aqui, ó, essa distância entre a roda dianteira e a roda traseira para passar pelo sensor 1, essa distânciazinha aqui, ó, se você for contabilizar, vai dar aqui uma distância de 0,15, ó, vai até aqui, viu, da origem, tá? 0,15. Você conta, na verdade, ó, desde o momento que emitiu o primeiro sinal até o momento que emitiu o segundo sinal, né? Então essa distância, não, desculpe, esse tempo, esse intervalo de tempo aqui é de 0,15 segundos, ó. É 1 mais 0,5, tá? Então 0,15 segundos é o tempo aí para essa distância entre as rodas, ou seja, entre os eixos do carro. Então, qual é a distância entre os eixos do carro? Vou chamar de distância d', tá? Essa distância d' é a velocidade média vezes o intervalo de tempo linha entre aí as rodas dianteira e a roda traseira. Então, essa distância aí vai ser a velocidade que nós já encontramos, de 20 metros por segundo, vezes o tempo de 0,15 segundos. E aí você pode cancelar aqui as unidades de tempo e vai descobrir, fazendo essa multiplicação, que a distância entre os eixos do carro é exatamente de 3 metros. Então aqui está a nossa resposta. Qual é a distância entre os eixos? 3 metros. Professor, como é que o senhor sabe? Não, a gente já sabia a velocidade média do carro. Só bastava saber o tempo entre a roda dianteira e a roda traseira. E aí você descobre a distância entre a roda dianteira e traseira, que é exatamente o eixo que ele está perguntando, né? O eixo do veículo. Então é 3 metros. Show, meu povo! Muito obrigado, estou feliz aí por ter terminado esse tópico 1 com todos os exercícios de nível 1, 2 e 3 resolvidos. Então, por favor, inscreva-se, compartilha com o pessoal para eles treinarem, praticarem bastante. Deixa aí o teu like. Muito obrigado. Vou fazer o maior esforço do mundo para finalizar também o tópico 2 com todos os exercícios nível 1, 2 e 3 resolvidos. Forte abraço e vamos aí ao próximo tópico.